Imagina que por 2 anos você se dedicou exaustivamente para conseguir passar no Enem ou no vestibular no curso dos seus sonhos, mas aí finalmente quando você conseguiu passar no curso dos seus sonhos, esse curso se torna um pesadelo na sua vida. Pesquisas indicam que em média 55% dos estudantes desistem da faculdade ao longo da graduação. E por quê? Basicamente por 2 pontos: questões financeiras e defasagem da escola. E se a gente destrinchar isso, nós podemos dividir em 4 pilares que causam a desistência dos estudantes ao longo da faculdade: dificuldades financeiras, defasagem na escola, desilusão com o curso e necessidade de conciliar trabalho e estudos. Então, se você não quer passar por isso e conseguir concluir a sua graduação, fica nesse vídeo que eu vou te dar o passo a passo de tudo que você precisa saber antes de começar a sua faculdade em 2025. Olá, sou Jefferson Portela, estudante de engenharia na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, PoliUSP, e hoje eu vim te dar exatamente tudo o que você precisa saber antes de começar sua faculdade, para que você não entre nessa estatística dos estudantes que desistem da sua faculdade ao longo da graduação. O primeiro ponto: dificuldades financeiras. Vamos lá, quando nós pensamos em faculdade pública, muitas vezes o primeiro ponto que nós pensamos é: eu não vou precisar gastar dinheiro com mensalidade. E realmente, em uma faculdade pública, uma faculdade federal, você não paga mensalidade. Mas fazer faculdade pública não significa de forma alguma que você não vai ter custos. Afinal, a sua vida não é só estudos. Você vai ter custo com moradia, com alimentação. E apesar de muitas faculdades públicas terem projetos de moradia estudantil, a verdade é que apenas uma minoria desses estudantes conseguem acesso a essas moradias estudantis. Além disso, apesar das bolsas, como por exemplo, bolsas de iniciação científica, monitorias, a verdade é que elas não são suficientes para você custear, por exemplo, um aluguel, a sua alimentação. Além disso, em muitos cursos e muitas faculdades, essas bolsas elas não são acumulativas, ou seja, você não consegue conciliar uma bolsa de monitoria com uma de iniciação científica. Você precisa escolher uma ou outra, o que faz com que a sua renda diminua ainda mais. Então é muito importante que no período entre você foi aprovado no vestibular até você realmente começar sua faculdade, você tenha uma conversa franca consigo mesmo e com toda a sua rede de apoio, que seja a sua família, e converse sinceramente em como que vai ser a questão financeira enquanto estou na faculdade. Vocês vão conseguir me bancar? Eu vou precisar ajudar? Então é necessário que você estabeleça bem esse ponto antes de começar sua faculdade. Geralmente nós temos entre 3 e 4 meses do período em que sabemos que fomos aprovados até de fato começar o curso. E obviamente você não precisa de forma alguma ter estabelecido todos os seus 5, 6 anos de graduação, como que você vai fazer nessa questão financeira. Afinal, muita coisa pode acontecer em 5 ou 6 anos, mas é muito legal que você tenha pelo menos estabelecido o primeiro e o segundo ano da sua faculdade em relação à questão financeira. E justamente sobre esse ponto, a maior parte dos alunos que desistem da graduação, desistem entre o primeiro e o segundo ano da sua faculdade. Então, a questão financeira estabelecida nos 2 primeiros anos da sua faculdade é fundamental. O segundo ponto que causa muita desistência nos alunos é defasagem na escola. Vamos lá, quando a gente pensa em vestibular, em Enem, o que a gente pensa? É uma prova que vai filtrar os alunos que realmente têm os pré-requisitos intelectuais para conseguirem levar bem a faculdade. Ou seja, se eu passei no Enem ou no vestibular, eu tenho conhecimento suficiente para levar bem as matérias da faculdade e conseguir fazer uma boa graduação. Na teoria isso é lindo, mas na prática isso não funciona. A verdade é que você ter sido o bom estudante no ensino médio não garante necessariamente que você vai conseguir ir bem na faculdade, porque a verdade é que existe uma defasagem, existe um vão entre a forma de estudo, os conteúdos que são dados na escola e no pré-vestibular e os conteúdos da faculdade. Existe um vão muito grande, a forma de estudo, a forma dos conteúdos é completamente diferente. E aqui falando até de uma experiência pessoal minha, eu quando passei na FUVEST, eu passei em engenharia na USP com uma nota muito maior do que a nota de curso.
E isso me fez pensar que, se durante todo o meu pré-vestibular eu já gostava de exatas, o que me fez escolher engenharia, e eu consegui passar numa prova como a FUVEST, indo muito bem, indo muito acima da nota de corte, então isso significa que eu vou conseguir levar bem minha faculdade. Mas a verdade é que foi completamente diferente. Sinceramente mesmo, o que eu sabia de matemática acabou na minha primeira aula de cálculo. Então isso significa que você ter sido um bom aluno do ensino médio, você ter feito uma boa prova do vestibular, não significa necessariamente que você vai ter facilidade na sua faculdade. Afinal, a forma de estudo, os conteúdos são completamente diferentes. Então, é muito importante que, novamente, entre aquele período em que você sabe que você foi aprovado e você vai de fato começar a sua graduação, que você pesquise como que é a grade da sua faculdade e busque entender mais ou menos o que cada uma dessas disciplinas estuda, porque isso vai te dar uma visão melhor de como vai ser sua faculdade e como você deve já se portar logo no primeiro dia de aula. Porque estando na faculdade, eu vejo que esse é um princípio que realmente faz com que muitos alunos desistam da faculdade. Por quê? Para a maior parte dos cursos, principalmente na área de exatas, o espaçamento entre as provas acaba sendo um pouco curto. Por exemplo, em cada semestre nós temos 3 provas em cada disciplina. E muitas vezes o espaçamento entre as provas acaba sendo de 1 mês, em alguns casos até de 3 semanas. Ou seja, vamos supor que você foi muito ruim na P1, na primeira prova da sua faculdade. A segunda prova vai ocorrer talvez 1 mês e meio no máximo depois. Ou seja, você não vai ter muito tempo para estruturar o seu estudo se você estava muito ruim na primeira prova. Isso faz com que você acabe querendo aquela bola de neve e isso gera muita ansiedade nos alunos. Então é muito importante que você esteja preparado, que você entenda o que você vai encarar na sua faculdade. O terceiro ponto é desilusão com o curso. Vamos lá, gente. Pensa comigo, vamos usar essa lógica. Você decidiu, você escolheu se dedicar exaustivamente para passar no vestibular, para passar no Enem, e você também escolheu não só isso, você escolheu em qual curso você quer entrar. E aí, qual que é o pressuposto? Se eu escolhi estudar exaustivamente, eu escolhi isso para a minha vida, e eu escolhi exatamente esse curso, é porque eu vou me identificar muito com esse curso, porque quando eu vejo a forma com que ele é exercido no mercado de trabalho, eu me apaixonei, eu achei muito legal, eu me vejo fazendo isso. O que você vai estudar na faculdade e a forma com que você vai exercer a sua profissão no mercado de trabalho é totalmente diferente. Na maioria dos cursos, a maioria dos veteranos que você vai conversar, você percebe que são estudantes que estão literalmente de saco cheio da faculdade. Ou seja, são estudantes que não veem a hora de sair da faculdade. Justamente por quê? Porque estão desiludidos com o curso. Eles entraram pensando que seria uma forma, mas quando eles perceberam, é de uma forma completamente diferente. E mais uma vez, experiência própria, quando eu entrei na faculdade de engenharia, eu pensei que logo no final do primeiro ano eu já saberia fazer muita coisa, mas quando eu estava lá na faculdade eu percebi que a realidade era outra. Eu na verdade passarei os 2 primeiros anos tendo basicamente uma fundamentação muito profunda em física, álgebra linear, mecânica, e aí quando eu conversava com alunos que já estavam indo para o 3º ano e eu perguntava o que vocês sabem construir, o que vocês sabem de fato fazer, eu percebi que a maior parte dos estudantes não sabia fazer muita coisa. Na verdade, o que eles mais sabiam fazer era resolver questões de cálculo. E isso gerou em mim, sinceramente, uma decepção do tipo, eu escolhi engenharia, eu não escolhi fazer física ou matemática, então por que eu não estou indo para a parte prática? Então entenda, existe um vão muito grande entre como você vai levar as disciplinas da faculdade, como você vai estudar aquilo na faculdade e como você vai de fato exercer aquilo no mercado de trabalho. E o quarto ponto é a necessidade de conciliar estudos e trabalho. Isso tem direta relação com o primeiro ponto, que é dificuldade financeira. Bem, quando a gente fala em faculdade pública, a gente entende que realmente aquilo não vai nos custar uma mensalidade e realmente você não vai receber nenhum boleto no final do mês te falando para pagar sua faculdade pública. Mas a questão é que não ter custo financeiro não significa que aquilo não vai te custar nada. Se a faculdade pública ela não vai te custar uma mensalidade, ela com certeza vai te custar muita dedicação, muita mesmo dedicação nos estudos. E isso significa o quê? Se a faculdade vai exigir muita dedicação de você, isso vai demandar muitas horas do seu dia. Agora, imagine que você precisa dividir essas horas dos seus dias com uma faculdade que vai exigir muito de você e ao mesmo tempo com um trabalho. Muito provavelmente o que acaba acontecendo na maioria dos casos é que
uma das partes acaba perdendo. Ou você começa a se embolar na faculdade, começa a acumular trabalhos e ir mal na prova, ou então a sua produtividade no trabalho acaba diminuindo e assim você acaba sendo demitido. Obviamente existem alunos que conseguem conciliar as duas coisas, sim, existem, mas a verdade é que isso com certeza não é uma tarefa fácil e você com certeza vai precisar ser extremamente organizado para conseguir levar os dois pontos, o seu trabalho e os seus estudos na faculdade de forma conjunta. Então, de novo, se você está naquele período de passei no vestibular, estou esperando começar o curso de fato, tenha um plano de ação, saiba se você vai precisar trabalhar, se você vai precisar conciliar as duas coisas e caso você precise, saiba como você vai se organizar para conseguir levar bem os dois pontos. Quero deixar claro que eu não estou de modo nenhum te desencorajando a fazer faculdade, afinal, esse canal é justamente com esse objetivo, de te ajudar a ir bem na faculdade e também, primeiramente, em passar na faculdade. Mas a verdade é que existem algumas perguntas que às vezes são difíceis, alguns pontos que não são tão agradáveis, mas que nós precisamos estabelecer para garantir que a gente consiga ir bem durante toda a graduação. E eu falo isso por experiência própria. E eu, por exemplo, tive muita, extrema dificuldade no primeiro ano do meu curso de Engenharia Mecatrônica na USP. Então, meu objetivo aqui é não te desencorajar, mas realmente te preparar para que na faculdade você consiga ter uma ótima graduação e ser um excelente profissional quando você se formar. E se esse vídeo te ajudou, não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever nesse canal. Até a próxima!